Oi, pessoal! Eu sou a Joelma de Oliveira e está começando mais um episódio do podcast O Ator Nordestino, uma página de podcast que traz um povo nordestino que faz a diferença no mundo artístico, seja no teatro, na TV, no cinema, na frente e por trás das câmeras, nos palcos ou nos bastidores. Então tu já sabe, tu pega o teu tamborete, o teu cafezinho, senta aqui com a gente que vem um papo muito massa hoje e não deixa de apoiar o nosso canal que é independente. Como? Seguindo, compartilhando, comentando. E é isso, seguindo, né? Segue agora. Aqui, ó, vai aparecer pra vocês. Segue o nosso canal no YouTube, porque é muito importante a gente monetizar esse projeto que é independente. E por falar em apoio, quero agradecer ao apoio da Quero Bem, Sandra Calaça, que tá com a gente, e Estampa Aí, a gráfica de estampados no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Sem mais delongas, vamos pro nosso papo. Eu só vou beber uma água antes. Eu também. Que nosso papo hoje é com uma artista baiana, escritora e criadora. A sua caminhada passa pelo teatro, pela televisão e pelo cinema, nacional e internacional, inclusive. No audiovisual, seus personagens de maior destaque foram na série Justiça 2, Globoplay, eu assisti tudo. Bom Dia, Verônica, na Netflix, e nas novelas Segundo Sol e Pantanal, na Rede Globo. No cinema, atuou em Um Casal Inseparável, na Globo Filmes, As Margens de Canavieiras, na Amazon Prime, e Luiz Gonzaga, Légua Tirana. E Estranho Amor. Sua presença e voz se faz forte também na internet com o quadro Dicionário Baianês, onde ela nos traz curiosidades sobre as gírias baianas e nordestinas. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no podcast O Ator Nordestino, Raíssa Xavier. Ai, obrigada, gente. Eu nem me lembrava desse currículo todo. Não, e tá resumido, né? Tá reduzido, porque é muita coisa. Mas eu tô muito feliz, ó. Muito obrigada por esse convite. Acho o trabalho lindo que vocês fazem, toda a equipe que tá aqui também, porque é necessário, né, a gente valorizar os atores, os artistas nordestinos. Eu tô aí nessa batalha junto com você, verdade. Do meu jeitinho, nas redes sociais e por onde eu vou, sempre levantando essa bandeira do Nordeste, que é muito importante. E como que tu se apresentaria para quem não te conhece? De uma maneira bem mais curta do que esse texto todo que eu trouxe. Menina, agora... Uma frase, alguma coisa, assim... Eu sou uma comunicadora muito orgulhosa das minhas raízes, né? Então, eu falo de Nordeste mesmo e falo sempre porque eu sou da Bahia, eu sou soteropolitana de Salvador, com muito orgulho, mas a minha família inteira é de Patos, da Paraíba, né? Então, do sertão da Paraíba. Então, eu cresci nesse Nordeste mesmo. Tenho família em Pernambuco, família na Paraíba, aí família na Bahia agora, né? A nova geração. E então não tenho como não ter muito orgulho. Então eu sou uma comunicadora nordestina com orgulho. Essa é a minha definição melhor. E tu falou da família. Eu quero saber então como que foi a infância, como que é nascer ali na Bahia. Como que se dá esse contato com a arte? Foi muito cedo ou não? Era outro caminho que você tinha ali? Tem algum parente que te influenciou de maneira artística ou algum outro artista que estava ali naquele momento? Posso pedir só para aproximar o microfone? Só puxar aí. Não, só isso. Pode puxar mais um pouquinho. Mais aqui? Bom... A gente sabe que baiano é tudo amostrado, né? Então, assim, acho que eu já cresci com esse negócio, assim, dentro de mim. Não sabia bem ao certo que eu ia ser atriz, mas desde pequena eu tinha uma coisa de modelo, gostava de me vestir, pegar as roupas de minha tia, de minha mãe, os saltos, sabe? Brincar, de pousar, não sei o quê. Então, eu sempre fui amostrada. Na minha família, eu não tenho, assim, atores, mas eu tenho artistas. Principalmente na família parte de mãe, lá na Paraíba, né? E tenho minha avó, por exemplo, que já faleceu, vovó Carminha, mas ela, em todos os eventos da nossa família, qualquer motivo era para ela recitar uma poesia. Olha. Então, ela recitava, ela mandava parar a festa para ela recitar.
Já foi bonita essa mulher que passa, que é uma poesia linda que ela recitava. E acho que vem daí também o meu amor pela poesia. Então, eu descubro a poesia muito cedo. Minha mãe também gosta muito de poesia. Então, eu escrevia no meu diário, eu repetia as poesias do Mário Quintana. Então, acho que daí eu fui descobrindo, de uma certa forma, a arte. Eu tenho primas que... Prima dançarina, primo que é percussionista. Então, assim, tem uma família mais artista. Um tio meu que é artista plástico. Então, tem um lugar ali da arte que tá ali, tá envolto. Então, minha família apoia muito a arte, né? Família materna, principalmente. Agora, como eu descubro, foi quando eu entrei no Plantão da Felicidade, que é um grupo que eu faço parte até hoje, tem 15 anos, que eu levo a arte para os hospitais, assim, para abrigo. E a gente sempre levou música, palhaçaria, teatro. E foi aí que eu entendi de fato que eu precisava daquilo para viver. Entendeu? Porque posso contar uma historinha, né? Claro. Porque a gente tem uma peça muito linda que a gente leva na época de Natal. Esse ano, meu coração tá triste que eu não vou estar lá em Salvador para fazer esse E espetáculo mais geralmente um você ano. sempre tá. Sim, porque eu vou passar Ai, o que Natal com minha lindo. família e esse ano não vou poder estar. E aí a gente entra nos hospitais e nos abrigos cantando uma música. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí a gente conta a história de José e Maria de uma forma muito diferente. Como se José e Maria fossem pessoas que moram na rua. E aí a gente conta essa história e é uma história assim emocionante. E a gente traz muita música também. Aí tem uma hora na nossa história que eles são expulsos da rua porque o Natal tá chegando e eles são pessoas que não são bem-vindas, elas não são cheirosas, elas não... E aí tem todo um... E aí eu vou falar com o José, que eu tô grávida, né, de Jesus, que a gente chama de Salvador. E aí eu saio correndo e aí eu olho para José e falo: Zé, eu tô com medo. E uma pessoa que estava muito doente, muito mal, assim, aí ela olhou falou atrás de mim, assim, eu tava de costas, e aí essa pessoa falou assim: a fé não costuma falhar. Naquele momento, Nossa, me eu arrepiei. entendi que era a minha missão de vida, emocionar as pessoas. Seja pela emoção de chorar, seja pela emoção de sorrir, mas isso me move. E me emociona falar disso até hoje, que foi a primeira vez que eu me apresentei lá atrás. E eu fiz faculdade de Direito, né? Tipo, eu não sabia que isso podia ser uma profissão. Eu cresci ouvindo que isso era um hobby, entendeu? Porque olhar para aquelas atrizes, aqueles atores na novela, não era uma realidade para mim. Sim. Era diferente, era longe. Nossa, a Globo era muito longe. Hoje a Globo tá aqui, ó. Mas, assim, isso também é uma conquista interna, sabe? Que a gente vai trabalhando e acreditando no nosso potencial. E eu acho que quando a gente tem um propósito que é maior, a gente se move pela verdade, por esse propósito, as coisas vão se abrindo, sabe? E os meus caminhos foram se abrindo nesse lugar. A gente Então, precisa acreditar, né? De verdade. sempre. Tu falou que fez direito. Uhum. Mulher, que história é essa? Quando, direito. como? Terminando o ensino médio ali, tinha que escolher algo. Teve a pressão da família. Como é que foi isso? Na verdade, o que eu queria mesmo, até hoje eu fico pensando, era fazer jornalismo. Acho que tem tudo a E ver eu também. comigo. Mas na verdade, eu acho que tem a ver com o que a gente queria de verdade, que é a comunicação. É a comunicação, eu sou Que é apaixonada. estar próximo das pessoas, trazendo histórias ou notícias. E a gente não. E é isso que você falou. Como era algo muito distante da nossa realidade, eu não venho nem de uma capital, eu venho de Chapadinha, uma cidade que ninguém conhece, mas você tá 6 horas ali de São Luís. Às 6 horas de São Luís. Então a gente ficava pensando, qual profissão é mais próxima, né? É mais palpável. Sim. Aí o jornalismo é quase a opção de todos os artistas que a gente pergunta. É quase assim, o jornalismo é o aceitável, né? É quase um é uma disfarce também, profissão. né? É uma profissão, porque arsênicas, como pode? Mas assim, na verdade, eu não cresci com essa realidade mesmo de entender
que era uma profissão mesmo, que fazia artes cênicas, poderia manter uma vida, né, confortável. Então, cresci, claro, meu pai muito preocupado com a questão do dinheiro. Minha filha, e aí, vai viver de quê, né? Claro, ele achava que era um hobby, que então, ai, que lindo, ia em todas as minhas apresentações, me apoiava, sempre me apoiou. Minha mãe já me via estrela, né? Minha mãe... Minha filha Profeta. Minha filha é atriz. Mas, assim... Na hora do vestibular, eu parei de... Eu fazia teatro desde os 12 anos, também, no colégio. E aí, na época do vestibular, eu realmente parei de fazer teatro para estudar para o vestibular. Eu sempre fui muito estudiosa, muito nerdzinha, assim. E eu me matriculei só em jornalismo, na Federal, que é a UFBA. E aí, meu pai me perguntou um dia, assim, no almoço, mas e aí, vai fazer o quê? Se matriculou em que faculdade? Eu falei, jornalismo na UFBA. Aí ele, e qual mais? Aí eu, jornalismo na UFBA. Aí ele, Raíssa, eu não vou pagar um ano de cursinho pra você se você não passar em jornalismo na UFBA. Aí quando eu olhei, já não tinha mais nada, assim, pra eu fazer. Eu tinha opções, que era publicidade e direito. Olha aí, uma outra profissão artística, que é publicidade, que minha irmã, na época, era também publicitária, e ela falava, não faça que você vai ser pobre. Eita, tem quantos irmãos? Tem um Milena, que é a mais velha, e Rodrigo, o do meio, e eu sou a mais nova. E aí, mas aí pronto, quando eu vi, publicidade já não tinha mais nenhuma aberta, e aí eu fiz para direito, que era a minha terceira opção, e acabou passando. Eu passei no jornalismo, eu passei, mas não tinha vaga suficiente, então tinha que esperar as pessoas desistirem. Só que ninguém queria desistir, porque jornalismo, assim, não tinha muita opção na cidade. Então, era para esperar 8 pessoas desistirem, existiu uma. Nossa. Então, eu tô ali até hoje esperando o meu momento. Mas acabei fazendo direito e acho que também as coisas acontecem por um motivo. Conheci pessoas maravilhosas, tenho amigos, amigas, pessoas que são assim no meu coração, que estão nessa caminhada comigo até hoje. E é muito importante, assim, sabe? Eu gosto do conhecimento, então, de qualquer forma, nada foi jogado fora. Meu pai ficou muito preocupado, ele falou, pelo amor de Deus, você não me entregue o diploma. Mas assim, eu fazia direito e no mesmo tempo eu já entrei na faculdade trabalhando, assim, fazendo meus bicos, né? Vendia plano de academia, aí depois eu fui trabalhar numa ONG. Então, eu conseguia pagar também a minha escola de teatro, né? Eu fazia um curso profissionalizante. E daí a minha vida foi acontecendo. Então, eu me formei em teatro antes de formar com direito. Mas eu tirei OAB. Paguei 5 anos de OAB. Menina, eu pensei que tu já tinha... assim, tranquei no início ali. Não tranquei, terminei. Menina, não sou de... A senhorita é advogada. Não, pelo amor de Deus, não me procure. Não, mas o interessante é que você tem essa capacidade que muitos artistas não têm, de você olhar os trabalhos, né, de uma forma também mais criteriosa, mais técnica ali. Sim, contratos, né? Gerir a tua carreira, de certa maneira. Mas não que tô não é um querendo, trabalho não. de um gerente. Mas assim, nós não é nem de você Sim. ter noção, olhar um Não, contrato e claro, saber óbvio. das coisas. Sim, sim. Isso, às vezes a gente olha uma coisa assim e não sabe que tá ganhando pouco, ou, entendeu? Tá sendo explorado e você já tem essa noção. Isso é muito bom. Mas então, tu se forma e não foi em nenhum momento pensado em seguir essa carreira? Algum momento de desistência? O lado artístico tá complicado? Vou seguir o direito? Ou realmente... Eu falo que o direito era meu plano Z, né? Então, tinha uma coisa quando eu fiz direito que era... Cara, se nada der certo, eu vou fazer concurso público. Porque com todo respeito aos meus próprios amigos advogados, toda a classe, cara, não é pra mim, sabe? Não gosto. Olha, advogado, eu vou me botar... É raça ruim, a gente é raça ruim. Então, assim, tive várias coisas no direito, porque eu fiz estágio em escritório de advocacia que me ajudaram muito a pagar minhas contas de teatro, fazer as coisas que eu realmente queria. Mas eu vi coisas, assim, muito complicadas, muito difíceis, que eu não gostaria de defender, entendeu? Então, assim, defendia porque estava ali naquele escritório, mas eu falava, gente, isso não tá certo. Então, assim, há muitas lacunas na lei
que dá para você driblar muitas coisas e, claro, sempre o beneficiado é quem tem mais dinheiro, né? Então, isso me entristece e me entristecia na época. Então, não era uma coisa que eu pensava em fazer. Eu não queria advogar. Mas era uma possibilidade de fazer um concurso, né? Ser uma funcionária pública, ter estabilidade, que é o sonho de qualquer artista, ter uma estabilidade que a gente não tem. Mas quando eu me formei, e já assim, tipo, antes de me formar, lá no 9º semestre e tal, eu já estava me apresentando para Salvador como uma atriz profissional. Então, eu estava com o meu primeiro espetáculo. No mesmo tempo que eu fazia meu TCC, eu estava com o meu primeiro espetáculo em Salvador, que era Mar Morto, que foi uma peça lindíssima, dirigida por George Vladimir, e que eu estava muito feliz e teve um reconhecimento desse espetáculo que durou 1 ano ali em cartaz, que ganhou prêmio e tudo mais. Eu estava bem, e daí eu comecei a fazer todos os comerciais de Salvador. Olha. Então, eu comecei a ganhar dinheiro, sabe? Era uma coisa do tipo, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô ganhando dinheiro como atriz. E quando eu me aí até minha professora do TCC na época, ela falava assim, eu nunca mais eu vou aceitar uma aluna que seja atriz fazendo direito. Porque isso é um absurdo, que ela falava assim, você tem que entregar 10 páginas no final da semana. Eu fazia assim, eu não tenho condição, eu tô em cartaz. Nossa Aí ela fazia, como assim? Eu falei, vai lá me assistir, eu dou um ingresso pra você. Muito bom. Entendeu? Pra E você aí, entender. e eu falava assim, semana que vem, quando aliviar o negócio, eu vou entregar 20. E eu entregava. Mas ela fazia assim, isso eu não posso fazer isso. Eu falei, você pode. Aí ela Você segurava. sabe que eu não vou seguir esse negócio aqui. Então eu sempre tive o apoio até da minha faculdade. Qual o nome dela? Rita Bonelli. Tá aí, Rita. Maravilhosa, Rita. Ainda tá aí, seguindo no Instagram. E também, assim, no meu próprio trabalho, assim, quando eu trabalhava na ONG, eu falava assim, gente, mas eu tenho que sair, se eu tiver teste, eu vou ter que sair. Aí todo mundo da ONG fazia, pode ir. Eu ia lá e, calma, vai dar tudo certo. Aí, quando eu voltava do teste, e aí, deu certo, a gente te cobriu aqui, blá, blá, blá. Então todo mundo ficava torcendo por mim, até no escritório de advocacia. Até minha chefe, que eu ela outro dia, minha ex-chefe, doutora Nelma Calmon. Então, assim, todo mundo sempre me apoiou para me dar esse espaço para eu seguir esse sonho. Então, isso eu tive uma sorte muito grande, né? Então, e quando eu terminei minha faculdade, eu estava no meu melhor momento de carreira. Eu estava fazendo o meu nomezinho em Salvador e muito feliz. Aí meu pai entendeu que era sério. Aí ele falou, minha filha, vá viajar um pouco, reflita. E aí tu persiste, então quais são os maiores desafios, então, em se profissionalizar naquele momento enquanto atriz? E esse momento que você vem pro Rio também, tu faz a tua carreira ali, né? Uhum. Na Bahia, e é algo que tu ainda mantém essa conexão muito forte, sempre voltando para trabalhar, sempre fazendo essa ponte. Mas quais foram os maiores desafios nessa formação inicial? Na formação inicial, cara, acho que o meu maior desafio foi lidar com o meu próprio preconceito, né? Porque como a gente cresce nessa sociedade que vê o artista num lugar muito marginalizado, eu tive muitas questões, assim. Até de me aceitar enquanto artista, sabe? Eu falava assim, gente, mas eu sou isso. Então, muitas vezes eu tinha conversas e eu me sentia... Eu falava sobre minha profissão, falava das peças, falava do que eu fazia com muito amor e, de repente, eu me sentia como se as pessoas estivessem me vendo como se eu estivesse me prostituindo. E aquilo me feria de uma forma... E, assim, nada contra quem vive, né, enfim, de vender seu corpo e tudo Sim. mais. Não é sobre isso, mas é sobre... Cara, eu tava fazendo aquilo com amor. Não é porque eu dei um beijo em cena que você vai me, sabe, falar que eu não sou uma atriz, que eu estou fazendo algo que é feio. Porque ainda tinha, na época, tinha uma mentalidade muito pequena, sabe? E eu venho de uma família também que é do sertão da Paraíba, né? Que é uma coisa muito tradicional. Então, até para mim, eu trabalhando o meu próprio preconceito e tipo, calma, mas quando você se olha no espelho, o que você vê? Porque eu vejo uma atriz.
E aí eu vou trabalhando com isso e a minha própria família vai me ajudando, né? Também ela vai entendendo de fato que eu quero isso na minha vida e também vai abrindo os braços, né? Essa primeira peça que eu me apresentei, que minha mãe demorou um pouco de ir, meu pai também, aí demorou mais, que minha mãe vai primeiro para ver se ele pode assistir. Ai, meu Deus, muito Que bom. era uma cena de nudez que eu tinha e tudo mais, mas eu queria muito que meus pais fossem. E aí quando a Qual minha o nome mãe dos teus foi, pais? Rosilda e Marcos. Rosilda e Marcos. E aí quando minha mãe foi, aí ela amou, ela ficou apaixonada. Aí no outro dia, aí eu terminou o espetáculo, saí com a galera da peça, no outro dia eu tava dormindo. Aí ela me acordou cedo, de ressaca. Aí ela me abre a porta assim, abre a janela. Acorda, minha filha! Eu tenho uma filha atriz! E Nossa. aquilo ali foi... Aí eu olhei assim pra ela. Eu Muito também, bom. talvez eu não tinha entendido que eu era uma atriz já. Eu já tinha me formado, estava ali na minha primeira peça profissional. E aí minha mãe, fecha aí, por favor. E aí, mas aquela emoção assim dela, ela, chega de tomar água gelada. A partir de agora, água natural. Vou comprar mais maçã. Não brinca. Então, assim, minha mãe, ela é muito Você já tinha uma emocionada. gestora, uma agente pra Não, você. minha mãe, ali. ela é emocionadíssima. Você já assim. ganhou uma agente desde o início. Desde o início. Caramba. Minha mãe, ela é assim, emocionadíssima. Nossa. E aí... E meu pai demorou um pouco mais de ir nesse espetáculo, mas aí... E quando ele foi, eu tinha passado na OAB. Ó, no mesmo dia que ele foi, eu passei na OAB. E eu descobri nos bastidores... Antes de começar o espetáculo. Mandei um SMS, porque eu tava tão nervosa que meu pai ia me assistir. E porque a gente quer muita aprovação dos nossos pais, né? Sim. Eu mandei, pai, passei na OAB. Aí... Terminou o espetáculo, veio a mãe de outra atriz e falou assim, e aí, Marcos, como é que foi? Ver sua filha pelada no palco. Aí a pessoa já não me ajuda, né? Meu Deus. Aí ele olhou pra ela e falou assim, ela que escolheu isso. Então ela sabe as consequências da profissão que ela escolheu. Mas ela passou na OAB. Então, tipo assim, deu uma porque carteirada. ele ainda achava que eu ia seguir no direito, né? Quando eles perguntavam qual a profissão da sua filha, e minha mãe falava atriz, meu pai advogada. Mas hoje... Não, bom que os dois tinham algo ali, né? Pra Não. deixar cada um feliz com a sua. Com Você deu pra certeza, cada eu uma dei pra cada um. profissão. Olha aqui, ó, pra não brigarem. Toma. Mas hoje, nossa, meu pai me ajudou muito aí. Eu acho que chegar no Rio de Janeiro sem realmente como eu chamo, uma rede de afeto mesmo, Sim, sem conhecer do muita zero. gente. Começar do zero na cara e na coragem. Se eu não tivesse uma família tão assim que me apoia, essa base ela é muito fundamental. Porque você perguntou Tu tá há se quanto tempo tem aqui? crises, 9 anos. A gente tem Vocês chegam quase juntos, já Chegamos tem juntas. 8. Você era minha vizinha, não tinha? Não, mentira. Olha. Mas, assim, são muitas crises que a gente tem Sim. no percurso, né? Então, várias vezes você pensa em desistir. Porque é difícil mesmo. Você tem que querer muito. Você tem que ter o propósito, né, que eu tava falando. Você tem que... Até pra viver. Não é só... Não é só... Tem gente que só vê o luxo, né? Que só vê... Pô, o Glamour. luxo, o glamour. Se a gente conseguiu o glamour há 5 minutos, depois já estamos voltando... Já tá na relação. No BRT, Se você né? Pelo não amor de encontrar Deus. o próximo, você é esquecido ali. É difícil mesmo. É diário, o trabalho é diário. Sim. E nem quando a gente tá num lugar bom, a gente sabe que o contrato acaba e a gente não sabe o que a gente vai fazer Exatamente. depois. Então, até as pessoas que têm uma trajetória já mais consolidada, elas têm o mesmo medo que a gente. Imagina a gente. Nossa. Então é uma loucura. E aí, então, tu vem pro Rio depois de fazer o teu nome já ali na Bahia, no teatro. Porque a tua formação, a base dela é o teatro, né? Não é? Sim. E aí você vem pro Rio a trabalho, como que é essa Venho mudança? do além. Eu venho pro Rio, assim, com essa vontade de crescer, de entrar no audiovisual, porque eu fazia muito teatro. Nunca ganhei dinheiro com teatro, assim, queria crescer, queria fazer mais coisa, queria entrar no audiovisual. Meu sonho era fazer séries, sabe? Eu ainda achava a Globo muito distante, então, assim, eu não pensava na Globo, mas eu pensava que era um jeito de eu fazer cinema, um jeito de entrar em streamings. Então, eu passei 6 anos da minha vida dizendo que eu estava indo para o Rio de Janeiro.
Todo aniversário meu, meus amigos perguntavam, e aí esse ano? Eu falo, eu tô indo pro Rio de Janeiro. 6 anos repetindo isso, teve uma hora que o Fred, da um amigo atração. meu, ele falou assim, ai, Raíssa, que saco. Todo ano você fala que tá indo pro Rio de Janeiro. Ninguém acredita mais. Aí eu falei, eu tô me preparando. Eu tô preparando a minha bagagem emocional. Tô preparando a minha bagagem de trabalho. Porque eu não posso chegar lá sem nada. Sim. E financeira, né? Principalmente. Então eu me organizei. Eu já trabalhava desde os 17, então eu fui juntando, que meu pai me ensinou uma coisa muito preciosa, que é sempre guarde um dinheirinho. Se você ganhou R$ 10, guarde pelo menos um, sabe? Então, assim, eu sempre guardei. Então eu fui me organizando, pensando, até que um dia eu falei, gente, para meus pais, eu morei 6 meses na Austrália com minha irmã. Minha irmã mora lá há mais de 15 anos, ela é cidadã australiana. E quando eu voltei, eu percebi que já não dava mais para ficar em casa e que eu queria muito desbravar, assim, que eu queria crescer, queria ser mais, eu queria conhecer o mundo, de fato. E aí eu falei, gente, me organizei financeiramente 1 ano, quando eu voltei da Austrália. E aí eu falei assim, eu tô indo pro Rio, eu vou no início do ano que vem. Aí eles tomaram um susto e aí falou, isso é... Aí falaram, se for, vá na paz. Mentira, a plaquinha do Bacurau. E aí eu fui. Na cara e na coragem, eu tinha uma amiga, uma grandíssima amiga, a Laura Prado, que é atriz também, e que me acolheu e que na primeira semana me inseriu, sabe, as melhores pessoas, me apresentou. Eu estava, de repente, inserida num círculo artístico muito bacana. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você só tem uma semana aqui? Por que você já está aqui? Eu nem sabia o que sentando na significava janela, meu tava amor. tá com aquelas pessoas, não sabia o que Sim. significava. Eu não assistia muita TV, eu vivia pro teatro, eu vivia meus dias, se eu não tivesse me apresentando, eu tava indo assistir espetáculo em Salvador. Então, assim, eu tive que aprender muito. Quando eu cheguei no Rio, eu comecei a assistir filmes nacionais, novelas, ver pedaços de coisa, para entender quem eram aquelas pessoas. Porque, de repente, alguém me adicionava, de repente tinha aquele negocinho azul, que hoje compra, mas antigamente não comprava, o verificado. Aí eu falava, menina, esse menino é famoso. Aí eu ligava pra Laura. Laura, quem é esse menino que me adicionou aqui? Vocês ficaram amigos ontem. Eu? Ele te adora. Meu Deus, falou de você. Aí eu, meu Deus, era Ícaro Silva. Aí eu, meu Deus, Ícaro Silva. Aí, de repente... Aí eu até conversei uma vez com o Ícaro e eu falei assim, por que você ficou meu amigo? Eu nem me lembrava, eu já tinha tomado uma, tava... Aí ele falou, porque você foi de verdade, porque... Aí eu falei, eu também... Ele vive, né? As pessoas vivem nesse mundo da fama e muitas pessoas se aproximam pra conseguir algo. E Ou esses pra estar em artistas outro já lugar. estão fechados, Estão por fechados. conta dessa aproximação, né? Exato. E aí quando chega uma pessoa aqui no grupo que não conhece ninguém, não sabe quem é que fulano, não conhece e que tá assim, viajando, né? Que ele tá querendo falar comigo. Eu, não, eu tô Eu acho que para você ainda. foi aquele momento de frescor naquele grupo. Exato. Então, assim, foi muito legal. Então, eu agradeço muito. Muita gratidão à Laura por ter me apresentado. E aí, fui fazendo a minha vida, né? Assim, trabalhei em loja no início. Fui atrás para trabalhar voluntariamente. Eu trabalhei também para entrar nesse círculo artístico também, da minha forma, do meu meio, mostrando o trabalho. Então, eu fui... Entrei num grupo de preparação, que eu fazia a preparação junto com esse grupo. Trouxe uma peça debaixo do braço. Banquei esse espetáculo, que eu só me apresentei. Foram 3 apresentações gratuitas na Academia Brasileira de Letras, uma peça de Castro Alves. Então, assim, eu vim para trabalhar. E eu não podia fazer curso, né? Porque eu tinha muitos amigos que falavam, ai, vou fazer curso tal, curso tal. Eu falei, não tenho dinheiro pra ficar fazendo muito curso. por isso, meu Deus. Eu não tenho como. Eu tenho que ir atrás de outras formas. São muitos cursos caríssimos. Caríssimos. Então, eu me oferecia Não era para o nosso trabalhar caminho. nesses cursos caríssimos. Olha. Então, eu trabalhava nos cursos, fazia o curso, né, de uma maneira... Só que eu era também a guia daquelas outras pessoas ali. Então, eu acho que a gente dá um jeito, né? E isso é uma coisa que meu pai me ensinou muito. É a gente correr atrás para a gente realizar o que a gente quer. Então, essa coisa de guardar dinheiro, de como eu faço, sabe? Porque, assim, eu poderia muito bem também pedir dinheiro para meus pais, para minha família. Eu tenho uma base familiar sólida e todo mundo estava disposto a me ajudar. Mas é muito mais interessante quando você consegue com o seu próprio esforço. Então, assim, o meu caminho, a minha jornada de atriz, ela tem eu na frente, sabe? E isso é o meu maior orgulho. E eu acho que é isso, assim,
eu até falo assim, foi bom, né, eu ir atrás de pagar o meu teatro, minhas coisas, para também não ter que falar assim, não, gente, eu que escolhi esse caminho aqui. Então, esse caminho eu dou conta. E eu tenho dado conta até agora, Tu entendeu? escolheu e bancou. É, E tu chegou aqui com uns 20, né? 20 anos. 20 e aí. pouquinho. Como que foi a relação com essa nova cultura, né? Esse impacto cultural mesmo, de você sendo uma atriz nordestina e vir realizar esse sonho, você também não consegue um trabalho 100% dentro da área artística, então você vai pra loja. Uhum. A história de muitos artistas que vêm, inclusive a minha também começa por aí. Como que foi essa equilibrar isso, né? Trabalhar em algo que era muito distante daquilo, enquanto faz curso, enquanto tenta se inserir no meio artístico e também essa adaptação aqui no Rio. Foi tranquila? Foi difícil? Ai, vou voltar, isso aqui não é pra mim. Acho que isso não passou pela tua cabeça, que eu já percebi que até não é nada, né? Não é nada. Mas traz uma crise, né? Acho, É. na gente, assim. Que tu veio só. Eu vim só, assim, apesar de nunca ter me sentido Sim. sozinha. Sempre me senti muito preenchida. Parece de algum modo que eu já morei aqui em outras vidas, assim, no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é muito próximo de Salvador em vários aspectos, né? De praia, de sol, de um calor mesmo humano, apesar de não ser as pessoas não serem tão assim abertas e próximas como são no Nordeste, né? Que a gente é coisa da gente se gostar e de Sim. repente no outro dia eu tô na sua casa, a gente tá fazendo a moqueca junto, entendeu? Mas eu fui entendendo como era também esse jogo e claro que eu não conhecia a xenofobia, vim conhecer no Rio de Janeiro trabalhando em loja. Então, assim, isso foi um baque, assim, pra mim, inicialmente. Porque, assim, meu pai me falou antes de eu vir pro Rio de Janeiro, assim, Raíssa, você tem duas profissões, você é advogada e você é atriz. Não vai trabalhar em loja, não, minha filha. Tenta trabalhar nas suas áreas. E eu olhei pra ele e eu senti que eu ia trabalhar em loja. Porque eu não queria advogar. E trabalhar como atriz não é assim. Dudum. Não é Cheguei no querer... Não, eu cheguei no Rio, tô recomeçando. Ninguém me conhece. Então, aquela minha Exatamente. carreira que eu fiz em Salvador, ela foi pro ralo, Você traz praticamente. experiência, mas não traz um nome. Não que traz. Consolidou. Exato. Então, assim, mas é muito doido. Então, aí eu conheço essa xenofobia de falarem da minha roupa. Ah, que é muito colorida. Ah, é coisa da Bahia, né? E rir. E sempre trazer uma piadinha. Até no meu próprio meio, as pessoas conversando e falando assim, eu tava numa festa, não sei aonde, Copacabana Palace, aí só ficou a paraibada. Aí eu falei, pô, só ficou gente massa, velho. Mas Só você já tinha gente massa. identificava que era xenofobia, já entendia e... Já entendi, aquilo já me incomodava, porque aí usava esses termos, né, de baianada, de paraibada, de coisas que estão assim no dia a dia, né, das pessoas, principalmente do Sudeste e Sul, e que eles não percebem que é uma coisa xenófoba, porque eles aprenderam a dizer isso. Porque se a gente for olhar historicamente, nos dicionários de antigamente, tá lá. Paraíba era pau de arara. Sim. Otaviano Santiago traz isso no livro dele, né? Só sei que foi assim. E é Tô algo lendo. histórico. É histórico, porque você tem... O Nordeste, ele só surge lá em 1920, né? Que ele traz a invenção do Nordeste também, o Muniz fala disso. E aí, realmente, as pessoas usavam muitos apelidos pejorativos para diminuir o pessoal, os nordestinos que chegavam, né, para construir o que a gente conhece hoje como São Paulo e Rio, porque é uma construção nordestina. Claro. E aí, você vê que em 2025 você ainda tem resquício disso. Mesmo as pessoas se contendo, porque já estão entendendo que é feio, que não cabe mais você ficar usando, né, fazendo piadas e usando palavras pejorativas, porque a gente também não se cala mais, a gente não tá mais nesse lugar de ficar quietinho só ouvindo piadinhas. Sim. Mas é muito antigo e eu acho que a gente tá nesse momento agora que é dessa virada, de não voltar ao que era antes, cinema, no teatro, na TV, o nosso espaço que a gente tá conquistando, né? Com certeza. Mas também desse respeito que devem a gente é histórico, né? É óbvio, é histórico. E assim,
a minha resposta, o meu jeito de responder era sempre muito usando de uma ironia, sabe? Sim. Porque eu não sei ser grossa. Posso até saber, mas eu não gosto de Se ser precisar. grossa. Mas assim, então quando a pessoa me fala, ai, só tinha paraibada. Aí eu falo, mentira, era pra eu ter ido pra essa festa. Eu não acredito. Assim, Muito tipo, bom. como. Eu perdi Ah, isso. eu perdi isso. Merda. Meu Deus, só tinha gente maravilhosa. Não, eu tô falando, só tinha gente brega, um povo assim, meio pobre, meio não sei o quê. Aí eu, gente, você tá falando de quê? Não, você falou Paraíba. Ah, que estranho. É porque na Paraíba eu só conheço gente. Aí uma amiga minha entendeu, aí ela olhava pra mim, aí ela falava, seus pais são paraibanos, já? Aí eu falei, sim, menina, do sertão, Ave Maria, eu amo aquele lugar. Patos! Aí entendeu? Até a pessoa se tocar e falar, Raíssa, desculpa, eu te ofendi. É porque o jeito que eu falei, eu queria falar. Eu falei, cara, você usou isso totalmente de forma pejorativa. Você explicou que eram pessoas que mal vestidas, Sim. que na sua concepção era de uma classe inferior à sua. O imaginário. Então, assim, é sempre botando o nordestino num lugar abaixo. Então, assim, até nos próprios papéis que a gente vê na televisão, eu mesma tenho aqui, ó, um currículo de Kenga. Com muito orgulho. Muito Sou orgulho. Kenga, adoro fazer Kenga. Mas você entende que tem uma hora que chega. Sim. Porque o nordestino, ele não é só Kenga, ele não é só porteiro. A gente é Kenga, a gente é porteiro, mas a gente também é um monte de outras coisas. A gente também quer ser um empresário que ganha dinheiro. A gente quer ser o idealizador, o cientista. A gente quer ser professor, universitário. Sabe? E a gente merece isso. Porque nós somos isso também. Porque o sudestino é tudo isso. E ninguém fala tudo nada. isso, inclusive a gente. Eles também conseguem ser a gente. Inclusive a gente. E eu defendo que, falando sobre... Já acabamos entrando sem querer no assunto do artista mesmo nordestino, do ator nordestino. E eu falo sempre, cara, eu defendo que o ator, ele é um ator, ponto. Então, assim, não tem problema nenhum. Se você é um ator que é do Sudeste e você faz um nordestino. Mas você dê a mesma oportunidade para um ator nordestino fazer também um ator do Sudeste, por exemplo. Mas não. A gente não tem essa... Porque a gente não é visto como ator, ponto. A gente é ator nordestino, ponto. E o ator de outros lugares, de Sudeste e Sul principalmente, é ator, ponto. Sim. Então, eu estou buscando esse lugar de igualdade. Porque eu acho interessante. Por que que o ator sudestino, ele pode fazer uma prosódia, fazer aula de prosódia e compreender nosso sotaque e replicar esse sotaque? E por que que não podem pagar aula de prosódia para o ator nordestino para ele fazer outro tipo de personagem de outro lugar? Sim. Então, assim, eu defendo muito esse ponto de vista da gente ser visto como ator. Mas enquanto a gente não é visto como ator, a gente precisa, sim, levar o nosso sotaque. Sim. Então, eu acho bonito. Eu encontrei o Tomás Aquino esses dias no Projac. E ele está fazendo a próxima novela das 7. Você já deve estar assistindo, né? Coração Acelerado. Começou agora em janeiro. Mas, assim, o Tomás Aquino, ele faz um empresário. E todo mundo é de Goiás. E aí ele lutou. Ele agora com o nome que ele tá. Claro que a gente que tá começando ali, chegando, que é menor, a gente não pode também, às vezes, pedir tanto. A gente tem que chegar devagarzinho. Mas quem tá mais à frente e que tem esse poder, pode sim falar. E como ele vem, né, de outro lugar, ele, né, vem de Bacurau, vem de tanto do cinema nacional, assim, tão potente. Então ele batalhou, ele falou, não, eu faço questão de ser nordestino nesse personagem, porque eu vou ser rico. É isso. E eu quero representar também o nordestino que se deu bem na vida. E eu acho isso importante nesse lugar. Entendeu? Então, assim, é muito legal pra gente, enquanto ator, brincar com sotaque. Brincar de uma forma, que eu falo, mas muito respeitosa, né? A gente entender, compreender o outro, sabe? E mergulhar na cultura também de outros lugares. Eu sou apaixonada por cultura, então pra mim isso é fantástico.
Mas enquanto a gente não é ator, ponto, a gente batalha por a gente mostrar o nordestino também em outros lugares. E eu acho que hoje a Globo é a que tem a porta mais aberta para todo tipo de diversidade. E a gente tem que aproveitar essa porta porque ela pode se fechar a qualquer momento. Então a gente tem que arrombar ela e mostrar todo o poder e talento do Nordeste. E das Eu pessoas acho- pretas, e das pessoas Sim. PCDs, das pessoas LGBTs, entendeu? E assim, a gente tem que aproveitar esse momento, que a gente não sabe quando ele vai durar. Porque se você olhar os streams norte-americanos, já tá caindo de novo. E a gente não pode deixar isso acontecer. É isso que eu falo, Raíssa. A gente tá chegando num lugar que a gente não pode regressar. É unir forças pra mostrar que a gente não pode voltar. É essa a questão, sabe? Em algum momento essas portas vão se fechar, é o que a gente não pode deixar acontecer. Uhum. Porque a gente precisa. A gente já mostrou, não é precisa mostrar que a gente é capaz. Nós temos um cinema potente que já mostra o potencial dos nossos artistas. Então, é continuar e fazendo isso que o Tomás faz, que a Alice Carvalho tá fazendo, Maravilhoso. a Suzy Lopes, você, toda essa galera que tá caminhando e mostrando. Eu posso trabalhar aqui sendo quem eu sou, trazendo minha cultura. Se for outro contexto, tudo bem. Também posso fazer a prosódia, eu posso fazer um curso e Uhum. trazer um outro contexto, porque eu também sou capaz. Então, eu acho que assim, eu gosto, quando eu me apresento enquanto atriz e artista, eu gosto de falar que eu sou nordestina, porque é uma bandeira que eu acho muito importante você dizer, né? Somos um ator e ponto. Isso é lindo, isso é muito importante. Também acho importante a gente fortalecer que nós somos artistas nordestinos. Sim. Acho que por isso que nasce o nome do programa, né? Apesar, tem gente que acha que a gente só bate um papo com ator. Não é só ator, gente. É porque precisava de um nome para o produto. Mas a gente fala com diretores, produtores, roteiristas. Tanto que a Sim. introdução é essa. A galera que tá na frente, por trás das câmeras, nos palcos, nos bastidores. É porque a gente quer conversar com toda essa galera. Mas eu sempre faço muito questão de falar nordestino, colocar na bio, porque é um Eu também. orgulho da minha. E o teu programa, o teu quadro também traz isso. Mas eu quero ser vista como atriz. Sim. Ponto. Mas eu me Isso. apresento como uma atriz Ah, nordestina. Porque a gente fortalece nossas Porque isso é um orgulho. A gente fortalece nossas raízes, sendo quem a gente é. E, claro, em algum momento a gente vai chegar nesse lugar de pararem de ficar colocando na caixinha de uma maneira pejorativa. Porque ainda tem isso, né? Eu vou olhar para esse artista, vou jogar para esse trabalho aqui. Para esse aqui não serve. Próximo, esse aqui não dá. E essa coisa que você falou também, da gente sempre reafirmar que a gente é um ator nordestino, de fato, é reafirmar mesmo o que a gente é, porque a gente tem uma história. Sim. Porque quem é do Sudeste não tem essa história, esse passado que é difícil, esse passado que foi marcado. Exatamente. Não é visto como a gente. Então a gente tem que reafirmar assim todo momento. Porque tu percebe que às vezes vão falar isso pra gente querendo diminuir a Exato. gente. É uma atriz nordestina. Eu vou tomar o que você tá usando como uma piadinha e vou fortalecer. Exatamente. Sou nordestina e com muito orgulho. E quando a gente usa isso, sentindo esse orgulho de ser quem é, quebra qualquer preconceito. Com certeza. Quebra, sabe, as pernas e a língua de quem tá ali achando que tá arrasando porque eu sou aqui de tal região, entendeu? Uhum. Por isso que eu faço essa questão de falar isso. E a gente tá falando, que potente que foi essa troca. A gente tá falando disso, eu quero saber então, como que tu vai então começar a fazer novelas? Tu começa por novelas ou o cinema? Começo por novela. Tá, e aí você faz Segundo o Sol, Pantanal. Tu começou por qual? Foi Segundo Segundo Sol, foi. Eu cheguei em 2017 no Rio de Janeiro, mas eu ficava indo e vindo por problemas, enfim, família, Aham. coisa de saúde da minha mãe, que eu estava também ali atenta a ela. Em 2018, quando eu volto, eu sou chamada... tem uma coisa interessante, porque quando a gente chega no Rio de Janeiro, a gente sai do nosso lugar, a gente é melhor vista no nosso lugar. Por que a gente precisa sair do nosso estado para que o nosso próprio estado também valorize a gente? A grande questão. Tu acha que se eu for voltar amanhã pra Chapadinha,
vão olhar, ela teve um podcast, vai ser assim, ela fez tal coisa, é a Joelma. Mas enquanto você tá muito distante, você é a Raíssa. Exato. Você é a Joelma, você... É. Nossa, Que mas que loucura! poder! Tinha nem feito novela e eu fui chamada para fazer uma série em Salvador pra TV local, Olha. a TV Bahia. E é muito doido, porque 6 anos antes eu tinha feito o piloto dessa série, eu tinha feito uma figuração no piloto da série. E fui chamada para um dos papéis mais importantes 6 anos depois, quando a série foi sair. Porque eu tava no Rio. E eles já me ligaram assim: Raíssa, eu não sei se você vai ter agenda. E eu trabalhando na loja. Realmente. Vou ter que dar uma olhadinha aqui, mas vai dar certo. E só esperando aquilo sair para eu poder pedir minha demissão. E aí eu peço minha demissão, vou fazer a série. É incrível, o Pequeno Gigante, o nome da série. E aí quando eu volto, antes de voltar, eu falo para minha mãe assim: mãe, tô sentindo que o universo está preparando algo muito grande para mim. Eu nunca fui tão bem tratada assim. Eu fui tratada como uma estrela nessa série. Assim. Tô me sentindo tão feliz, tão potente. Agora eu entendo que realmente eu sou uma atriz que cada vez a gente vai se descobrindo outras camadas, né? A gente está o Sim. tempo todo. E minha mãe me ensinou uma coisa que ela falava desde sempre, assim: quando você pode se ver, é porque aquilo já aconteceu. E às vezes ela falava assim: Raíssa, eu consigo lhe ver em tal novela. Aí eu não conseguia. Aí eu ia pro meu quarto e chorava. Porque eu não tava ali. Então eu nunca conseguia me ver. Então quando eu fui pro Rio, aí logo depois dessa série, quando eu volto pro Rio, surge Segundo Sol. E eu tentei, Joelma, por todos os meios fazer esse teste. Todos os meios. Eu não conseguia. Eu falei com todo mundo. As pessoas falavam de mim pra produtor, pra diretor, pra não sei o quê. Olha essa menina que chegou aqui, não sei o quê. Eu nem sei porque elas falavam, mas assim, eu tive 5 amigos que falaram assim: olha, eu falei, olha aqui, eu mandei seu material, mande meu... E eu fazia assim: meu Deus, eu tenho que conseguir fazer um teste. E aí eu falei pra minha mãe: mãe, eu tô me vendo nessa novela. Então eu já tô lá. Então eu fui tão louca que eu fui pro lançamento dessa novela. Consegui essa entrada. Fui com o meu amigo Ciro Salles, que me botou lá dentro, que ele fazia a novela. E eu conheci metade do elenco, que tinha muita gente baiano também e tal. E aí as pessoas me encontravam e, Raíssa, eu não acredito, porque só tava na festa quem fazia a novela, né? Muito Aí bom. falava comigo, aí você tá na novela? Aí eu, não, tá não, mas... A segunda pessoa, aí eu, não, tô não. Na terceira pessoa, eu falava, tô, mas Muito vou bom. aparecer lá na frente. Lá pra não sei quando. Depois, mas lá, você não tava, cortaram. lá na mas é, eu fiz. Eu fiz. Cortaram a cena. Eu comecei a acreditar. É. Eu falei, eu me vejo, eu vou conseguir. Então eu fui falando que eu tava mesmo na novela, não tinha nem feito teste. E conheci a Vanessa Veiga nesse dia, que era produtora de elenco. E ela falou assim: eu não aguento mais ouvir falar no seu nome. Aí eu Caraca. fiz assim. Aí ela fez: eu não tô te chamando pra teste, porque eu não quero que você entre e faça apenas uma participação. Eu quero que você faça a novela. Aí eu, não acreditei. Aí saí. Falei, não acredito, né? Claro. Não conhecia também ela é incrível, é um amor. E aí, no meio do ano, ela me manda um e-mail, que eu só vejo 11 da noite, falando que eu tenho um teste amanhã pra fazer. E eu vou fazer. 11 da noite, eu fui dormir 1 da manhã, passando texto. Tinha um texto. E foi o Eita. texto, foi o Nossa. teste mais incrível que eu já fiz. Porque quando eu cheguei lá, ela fala: mostre toda a sua baianidade. E eu pagando aula de fono pra ver se eu tirava. Tu tava Nossa. fazendo fono. Fazia. Você passou Caraca. por essa lavagem. Por essa lavagem, eu passei. Mas assim, foi incrível meu teste. E aí eu começo em novela. E nesse mesmo ano, eu também começo no cinema, só que no final do ano eu faço Légua Tirana. É a história lá do Luiz Gonzaga, que também do diretor Marco Carvalho, com Isso foi o em qual Diego. ano? 2018. Esses testes. Muito bom. Foi muito legal. Fiz muita coisa, assim, diferente, sabe? Eu fiz essa novela, e fiz o meu primeiro longa, e fiz... Primeira vez que eu fiz animação também, dublando animação. Numa série chamada Cordélicos, com um sotaque mais puxado pro Pernambuco, que aí eu vou ali... Nem fiz pernambucana, eu fiz paraibana, na verdade, né? Usando
clara referência da minha família. Mas, assim, foi um ano muito especial, de coisas muito novas, sabe? E aí foi muito, muito legal. E não parou mais, né? Porque aí você vem numa onda, uma coisa vai puxando a outra. E aí tu vai fazendo, depois tem Justiça também. Uhum. Nossa, Justiça 2, pra mim foi melhor do que o 1. Sério? Eu amei Justiça 2. Olha, você é a primeira pessoa que eu escuto falando isso. Ai, eu gostei muito de Justiça Nossa, 2. Justiça 1 é muito bom. Eu amei o 2. O 2 também é maravilhoso, eu fiz, sou eu muito acho grata, que muito feliz. Só que o 1, por ser uma coisa mais, que é o primeiro sempre é um tudum. Não, eu adorei. Tanto que eu fui, né, assistir o 2. Mas o 2 eu amei muito, sim. Eu quero o 3, o 4. Justiça é muito bom. A ideia é muito boa. A ideia Nossa. daquele roteiro é incrível. Mas então, como que foi fazer Moema? Como é que você fala? Um Kenga, mas uma rapariga? Uma Kenga. E como é que foi fazer essa personagem? Porque ela é bem construída. E você tem uma participação que não é curtinha ali. Você aparece em alguns momentos. Como que foi fazer esse trabalho? Esse processo, a preparação? Foi maravilhoso, assim. Justiça também foi um presente, né? Antes disso, eu fiz Pantanal, que foi uma participação que me valeu. Parecia que eu tinha feito a novela inteira, assim, que me rendeu muitas coisas boas. Trabalhar com o Gustavo Fernandes em Pantanal, ele que me dirigiu em cena, assim, eu tenho muita gratidão, muito feliz de trabalhar com esse diretor, que é um diretor que olha para o ator, que dirige o ator, que tem tempo e que dá tempo ao ator. Isso é muito raro em novela, né? Porque não tem tempo para fazer novela. Rápido. É tudo muito rápido. Então, assim, vindo de Pantanal, abre as portas para Justiça 2, que também é Gustavo dirigindo. E me coloca num outro lugar, assim. Porque apesar de ter feito uma Kenga em Pantanal, que era assaltante, que estava ali já ameaçando tudo, eles me trazem para um outro tipo de Kenga, já pinta meu cabelo, já muda tudo. Isso é bem uma estrutura diferente. Você percebe que tem uma preparação ali, que você tem bastante fala, você tem textos. E preparação de corpo com a Márcia Rubim, a gente fazia coreografia, não sei o quê, buscando a sensualidade, né? Tem uma cena de strip, então, assim, uma loucura. É bem provocativo, né? Ao mesmo tempo dessa menina que, cara, tô aqui nessa vida, mas se pudesse eu não estaria, entendeu? E depois querem acusar ela. Tem esse drama, né? Eu achei Tem. sensacional. E aí querem acusar ela e ela, por ser uma Kenga, né? Acham que podem botar tudo em cima dela, que as pessoas vão acreditar que foi ela que fez uma coisa errada. E ela foge. Então, eu acho muito inteligente também dessa personagem, assim. Mas foi muito legal essa preparação, porque eu tive esse tempo de estar junto com as pessoas, de construir, de estar com a Leandra Leal, que é uma pessoa super generosa, com a Alice Wegman, que é um amor, amo demais, de paixão. E com a Juliana Xavier, com a Muzi, Maia, enfim, que eram minhas parceiras de cena também. Então, assim, foi muito gostoso. Porque foi gostinho de estar no início do processo, né? E agora também eu tô vivendo isso, que é a gente tá no início do processo de uma nova novela. Eu nunca fiz uma novela inteira e realmente você construir a relação que você constrói com as pessoas é muito diferente quando você tá no início do processo. Porque em Segundo Sol eu entrei no meio da novela. Todo mundo se conhecia. Eu entrava e fazia boa noite. E daqui eu ficava. Nossa, não sabia como. Ai, que vergonha, minha primeira novela. Como eu vou fazer? Sabe? Então era muito diferente, assim, a relação que eu... A Raíssa que entrava no Projac em Segundo Sol em 2018 e a Raíssa que agora entra no Projac. Falando com todo mundo, sabe? Abraçando, sentindo felicidade, me sentindo cada dia mais segura também do meu ofício, sabe? Do que eu tô fazendo. E vendo que, bom, se eu tô aqui até agora, é porque tá dando certo. Alguma coisinha tem aí, né? Então tu tá na preparação agora de começar a gravar, A Nobreza do Amor. A Nobreza do Amor. Então, já começou a gravar uma parte do elenco e a gente tá aos pouquinhos, o Núcleo Nordeste, que eu tô nesse núcleo, graças a Deus, começa a gravar agora também, assim. A gente tá gravando aos pouquinhos, agora em janeiro. Então, tô ansiosa. E tu tá, então, agora na... E eu não sou Kenga.
Aê! Tu pode falar um pouquinho o que é a personagem ou ainda não? Vou falar só uma coisa. Ah. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Ai, olha Caraca! que discrepância, Foi de um hein? extremo Mudou pro de outro, vida. Tô subindo o degrauzinho. Ou não, você sai de Kenga pra uma pessoa religiosa É uma doideira. Eu acabei de fazer um filme que eu fui o quê? Mulher de pastor, que é quase pastora. Olha, Eu falei, gente, eu tô me olhando tem no uma espelho coisa agora. aí, tem uma coisa do universo É. aí, entendeu? Te Tô com medo de no comunicando. final fazer assim, ó. Na verdade, eu vou revelar uma coisa pra boa. vocês. Você é uma Kenga. Eu sou Kenga. Muito bom. Mas é claro, eu brinco com isso. Sim. Amo Kenga, viu, gente? Se quiser me chamar pra ser Eu dona do adoraria bordel, me fazer chama. Kenga. Eu, inclusive, eu já faço polidense há muito tempo, tá, gente? Você é uma Kenga, ó, polidense. Gente, por favor, contrata É. ela. Ainda tem uma tatuagem na bunda. Se quiserem, ó, uma Kenga. E, então, tu tá agora na novela que a gente fala no núcleo mesmo ali, que fica fixo. Sim, até o final. Ai, 10 meses de gata. contrato, meu amor. Oh, meu Deus. Olha, boleto tá pago. E as suas expectativas? Qual a diferença agora pra tua atriz, a tua artista, vindo de participações? E claro, você já tem o cinema, que você tá em trabalhos assim, num núcleo também fixo, mas a gente tá falando aqui de novela. Como que é? Então, sair de participações, algumas pontas, pra agora estar como uma personagem fixa no trabalho. É das 7? Dá 6. Das 6, numa novela das 6. Ah, eu tô muito emocionada. O tempo todo, eu acho que eu falo que eu já chorei de várias formas. Assim, sempre agradecendo, muito grata mesmo. Acho que também eu tô colhendo, né, também. Eu venho plantando aí também muito tempo. Sei que muito artista tá na batalha. Então, assim, eu sei o quão grandioso é isso. Eu dou muito valor a cada conquista, sabe, que eu consigo, assim, porque cada coisinha que a gente vai conquistando, a gente tem que celebrar, a gente tem que vibrar, a gente não pode normalizar. E entrar na Globo, essa emissora tão grande, sabe, que amplia nosso trabalho de uma maneira muito legal, assim, porque traz um reconhecimento, pode abrir outras portas para mim. É muito bacana. É assim, cara, não sei nem falar, assim. E eu quero aproveitar isso da melhor forma, sabe? Às vezes me pego assim, rezando, agradecendo e falando assim, meu Deus, que eu encontro o melhor jeito de mostrar pro público essa minha personagem e que o público se identifique, que acolha ela, porque talvez ela seja danadinha, não sei, porque eu também não tenho muito acesso aos capítulos ainda, os capítulos vão sendo liberados pouco a pouco, mas eu já vi que tem coisa boa aí. Eu tô com meu parceiro gigante, que é o Marcelo Médici, que ele é uma referência, né, de ator também, de humor, e tenho certeza que vai ser uma parceria muito legal. Ele vai fazer um padre, e o Padre Viriato, meu tio, e eu acho que vai ser bacana, sabe? E assim, eu só peço assim que eu tenha sabedoria nas escolhas, né? A gente sabe que são muitas escolhas, e a gente que vai decidir o caminho dessa personagem, como ela vai se comportar, como ela anda, como ela fala, como ela olha. E eu espero que eu escolha a melhor forma, sabe? Eu tô me preparando ainda, então não sei muito bem, mas eu acho que ela tá ficando bonitinha. Oh, você vai arrasar. Só aproveita isso, né? Tem que curtir e ir brincando, no sério, mas brincando. A gente tem que brincar, tem que se divertir. E a tua mãe? Minha A mãe! reação dela, como é que tu comunicou? Tu ligou, vídeo, chamada? Não, eu estava em Salvador quando eu recebi a mensagem que eu fui aprovada. E aí eu estava jogando com meus pais. A gente tem uma tradição de jogos. A gente adora jogos. Eu estava jogando assim com minha mãe, meu pai e um casal de amigos deles. E aí eu não queria falar, porque eu não tinha assinado o contrato ainda. E minha mãe, quando eu falo qualquer coisa, no outro dia tem rádio. 2 pessoas que sabem. Que é Deus e o mundo. E aí a preocupação, né, do contrato. E se eu não assinar, meu Deus do céu, deixa eu assinar primeiro para poder falar para ela. Esperem assinar o contrato primeiro, galera. Tudo pode acontecer antes desse contrato ser assinado. Até com o contrato assinado pode acontecer, né? Mas assim,
eu tava muito assim, só que eu comecei a ficar com a dor de garganta. E aí, no meio do jogo, tava eu aqui, ó, embaralhando, não sei o que, de repente eu parei e fiz assim, gente, eu já tava chorando. Eu preciso falar um negócio pra vocês, eu não tô aguentando mais. Aí eles ficaram mudos. Você tá grávida? Aí eu, de uma novela. E aí eu falei, minha mãe, eu sabia, eu rezei muito pra Santo Antônio. Meu pai foi Essa de mãe emocionado, é assim, porque ele é forte. todo durão. Aí o olhinho dele cheio de Nossa, lágrimas. que legal, Ai, meu cara. Deus. Aí ele fez assim só. Nossa, que bom. Que E massa. aí, é muito Nossa. emocionante, assim, sabe? É muito legal, assim, tá nesse momento de vida. Junto com meu companheiro também, que tá na próxima das 7, Coração Acelerado. O Gabriel Godoy, que também ó, me apoia nessa jornada, que também me emociona falar dele, porque Nossa, que legal. a gente tem uma relação muito, muito legal, assim, de parceria mesmo, de soma. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida, né? Uma pessoa pra botar a gente pra cima. Oh, Daniel, vou me declarar pra você também que é importante a gente ter esses parceiros. E a gente se ajuda muito, assim. E eu vibro muito por tudo que ele conquista. E eu vendo ele vibrar comigo agora também é muito. Vocês se conheceram em trabalhos? No carnaval, menina! Olha! Nossa, Muito bom. não era pra dar em nada, né? E deu Nada, era tudo, amor de né? carnaval. Pré-carnaval no Rio de Janeiro. Ele de São Paulo, eu de Salvador. A gente já tem até um filme escrito Pô, muito Que legal, bom. que legal. E olha só, se encontraram no Rio. no Rio. E trouxe ele pra cá, porque tá morando comigo. Ele tá morando agora no Rio. Mora. Perfeito. E aí, o que você tá falando mesmo? Ah, da novela, agora que você volta no núcleo fixo, Rede Globo, novela das 6. Uhum. E vem muita coisa, então, por aí, um projeto grandíssimo, né? Agora, vai estrear agora, março de Março, 2026. isso. Agora em março, beleza. Então, e também, tu se destaca no cinema internacional, inclusive. Não sei se eu vou pronunciar direitinho, Polar Opposites Aham. e Love on the Amazon. Yes. Como foi trabalhar em projetos fora do Brasil? Tu já tinha se preparado para isso? Era um planejamento? Não, eu vou estudar aqui inglês porque eu vou ter uma carreira internacional também. Como é que foi Eu isso, não entendi mulher? nada. Eu também não entendi. Tô pra me perguntar isso. Como E tu foi fez que eu 2? cheguei lá? Dois. Eu, assim, de fato, tenho muita insegurança no meu inglês. Tenho Eu te vergonha de entendo, eu falar. também. Eu sou, como vocês já viram, eu sou meio emotiva, né? Então, assim, eu antigamente, hoje eu não passo mais por isso, mas antigamente, para falar inglês, eu chorava quando as pessoas me olhavam, eu achava, me sentia julgada, aquela coisa. E foi muito doido, assim, eu tava viajando com o Gabriel, e aí surgiu um amigo meu, falou assim, olha, estão procurando atrizes, ou da Bahia ou do Rio, mas principalmente da Bahia, para fazer uma personagem num filme internacional. Que Mas que tem específico. inglês fluente. Por que que eles queriam? Porque eles trabalham de uma forma diferente. Essa produção, que é a Hollywood Production, ela é uma produção de filmes independentes para o canal Hallmark Channel. Hallmark, né? Para o canal Hallmark. Que é um canal aberto, assim, a TV aberta, que também tem o streaming, que é o Hallmark Plus. E, enfim, eles fazem filmes em vários lugares do mundo, com um orçamento menor, né? E contratam, eles são meio que obrigados também a contratar as pessoas de onde eles param. Por exemplo, eles gravaram no cruzeiro, no primeiro filme, o Polar Opposites, eles gravaram no cruzeiro e também na Argentina. Então, o que é que acontece? Os protagonistas, por acaso, normalmente são de lá, pessoas que eles já trabalham, pessoas que moram mesmo, Uhum. podem até não ser norte-americanos, mas assim, pessoas que moram por lá. São os protagonistas. E as outras pessoas, eles pegam dos lugares que eles vão. E alguns eles trazem também de lá, mas assim, a maioria, então assim, tem essa possibilidade de você entrar. Então, como o cruzeiro saía de Salvador e ia pro Rio, eles queriam uma pessoa de Salvador. Eu acho que eles têm alguns benefícios também
que quando você bota uma pessoa do lugar, você tem alguns benefícios para você trabalhar naquele Sim, lugar. e até aqui no Brasil, alguns editais, você ganha mais pontos. Se você vai levar uma peça teatral para um estado e você dá oficinas em cidades menores, você tem uma Isso. pontuação. É exatamente e isso. tem Então, um eles retorno melhor. seguem esse caminho. Ah, E aí também tinha muito argentino, porque a gente só saía de Salvador. aham. Depois parava no Rio, do Rio a gente já pegava o avião, já ia pra... Gente, a Terra do Fim do Mundo, esqueci o nome. Que chama Terra do Fim do Mundo, esqueci. E a gente ia pra esse lugar maravilhoso, que eu esqueci o nome, lá na Argentina. Enfim. Então Terra do Fogo. Terra do Fogo. Terra do Fogo. Como é o nome? É, Terra do Fogo. Não. Tá como Ushuaia. 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 Eu fui pro Ushuaia, querida. Mas assim, então foi nesse lugar, e esse amigo falou, tá rolando esse teste, você quer tentar? Eu falei, não tenho inglês fluente, mas eu vou mandar, porque eu tô sentindo alguma coisa diferente. Uhum. Fiz o teste, eu tava chique, porque eu tava realizando o sonho de viajar na Europa com o Gabriel. A gente tinha tirado esses tempos, assim, ele tinha acabado a novela, a gente foi, eu me achando. Nossa. De repente, tá eu na Grécia, fazendo teste. Meu Pra- Deus, Aí eu falei assim, maravilhosa. pedi já a bênção. Eu fui até no negócio lá de Zeus, de não sei o quê, pedi aqui a bênção, o povo do teatro. E aí, No Monte Olimpo. e aí gravei, né, a cena do meu inglês, falando, olha, eu sou Raíssa, eu já morei fora, não tenho prática de falar inglês, não tenho falado, mas acho que se vocês estiverem calma, eu posso chegar lá. Meu inglês não é fluente, eu sou intermediário, mas assim, é isso. E mandei. E fui chamada. Assim. Cheguei em Paris, nesse dia, eu tô muito chique, né? Parece que eu ando em Paris. Cheguei em Paris, aí cheguei de noite, aí a gente tava bem cansada, aí eu fui dormir, aí eu olhei o e-mail, aí falou assim, infelizmente você não passou, mas muito obrigada por participar. Aí eu dormi e falei, poxa, que pena. Eu tava sentindo no meu coração o que eu ia fazer. Aí dormi, acordei. Raíssa, a gente precisa de você aqui amanhã. Aí eu falei, oi? Tô em Paris. Só pra me organizar. Então, ia ser uma outra Só pra me pessoa, de organizar. fato, e que essa pessoa, não sei o que aconteceu, não rolou, e eu era a segunda opção. E aí eles me chamaram, e ele falou assim, tem como você chegar aqui? Eu te dou 2 dias pra você chegar. Aí eu olhei a passagem, falei, tem. Aí comprei a passagem, no outro dia eu tava lá. Muito bom. Chorava, deixando o Gabriel assim. Eu falei, meu Deus, é a segunda vez que eu venho em Paris e meu sonho era subir na Torre Eiffel e nas 2 vezes eu não consegui porque aconteceu alguma coisa. E aí a gente foi a primeira coisa que eu comprei na minha viagem da Europa era realizar o sonho de subir na Torre Eiffel. E no dia eu tive que viajar e ir embora. No dia do ticket. Sim. E aí Gabriel ficou lá sozinho, ó, tadinho, em Paris. É. E aí eu voltei, fui direto pra começar a gravar. E a minha pronúncia tava assim, desesperadora. Eu liguei para um amigo meu, pedi ajuda para ele treinar, porque ele dá aula de inglês e ele atua, então ele dá um método específico. Então ele me ajudou muito, que foi o Ronaldo Rada também. E aí o Ronaldo me mostrou o jeito de algumas pronúncias e algumas em frases na hora de atuar. Isso foi muito importante para mim. Quanto tempo de preparação que tu teve com ele, essa ajuda? Eu tive dois encontros com ele, no meio do processo. Mas até gravar, tu também teve dois dias, Não, um não dia? tive, eu não tive. Foi? Nesse dia que eles decidiram que eu ia mesmo, Aham. foi no final do dia. Ah. Aí eles falaram, você tem uma reunião aí dentro de 1 hora com o diretor e o produtor. Aí eu falei, agora eles não vão querer mais, eles vão ver que eu não sei falar inglês. Porque na nossa cabeça, de brasileiro, a gente acha que a gente não fala inglês. Mas a gente se comunica muito. Só que realmente, a minha gramática é horrível. Eu falo sem gramática, mas eu falo tudo. Minha gramática, eu misturo tudo. Os tempos, Sim. a pessoa que se vira pra entender qual é o tempo que eu tô falando. Mas eu tô falando tudo. Realmente, sou ruim de gramática, porque eu não pratico, eu não sei. Agora eu tô estudando direitinho. Mas assim, eu fui, já quando ele ligou a câmera, eu... E eles assim, me olhando, ó. Eu quero pedir desculpa, porque realmente eu só quero tudo em cima da hora, mas aqui eu tô aqui, meu inglês, tô morrendo de medo. Puta, justificou tudo. Falei Nossa. tudo, que eu sou assim. Aí eles olharam, aí eles começaram a rir. Eles assim, ó, olham pra mim assim, aham. Aí eu olhei assim, falei, meu Deus, tô falando com o diretor e com o produtor executivo, né? A pessoa que tá me pagando. Aí eu, Muito bom. é isso. Aí eles, tranquilo, Raíssa, em inglês, né? Tranquilo, Raíssa, olha,
não se preocupe, estamos muito acostumados a trabalhar com pessoas que não têm a sua língua nativa em inglês. Eu achei isso muito acolhedor. E qualquer dificuldade de pronúncia, a gente vai falar com você, a gente vai mudar a palavra. E se você não entender, você pergunte quantas vezes você precisar. Aí eu, tá bom. E daí eu fui no outro dia, e aí soube que ia ter uma leitura. Fui muito mal na leitura, me tremia, mas eu já estava contratada. Porque a protagonista, ela falava muito rápido. Eu vi o vídeo. E eu falei assim, eu não tô entendendo nada. Nossa. E era leitura. E de repente, na hora da minha, eu não conseguia ler as palavras direito. Eu via que o diretor olhava pra mim e falava, meu Deus, vou ter que mudar o texto. Eu via ele pensando isso. Nossa. Mas aí eu fui, e eu ficava assim, eu fiquei toda tímida. Mas ao mesmo tempo eu tava em Salvador, a produção era local, então tinha meus amigos ali, tinha gente que me abraçava, me sentia acolhida. E depois que a gente entrou no cruzeiro, fui no fluxo, foi muito incrível. O Colin Days, que é o diretor, ele é um amor de pessoa. O David, que é esse produtor, gente, ele e a mulher dele, que eu sou apaixonada. Então, assim, a gente criou realmente um laço, do meu jeitinho. Às vezes eu não sabia falar, eu sambava. Não entendi. Ai, tá bom. Sambava, e eles faziam, você é maravilhosa. E eu falei, gente, esse é o jeitinho brasileiro da gente conquistar. Mas, assim, foi muito legal. E eles me chamaram para essa segunda produção, que o filme estreou agora em janeiro, em 11 de janeiro, o Polar Opposites. E o Love on the Amazon vai estrear em janeiro do ano que vem, mas a gente acabou de filmar no meio do ano. Peraí, 2026 agora. 2026, janeiro. O O Love on the Amazon. que saiu agora. O Polar Opposites foi no ano passado, 2025. Filmei no ano passado e saiu em janeiro desse ano. Tá, entendi. Então agora é 2026. Tá. E esse outro, eles me chamaram, eu tomei até um susto. Eu falei, gente, gostaram mesmo de mim. E eu tenho um personagem muito bom, tá? Eu sou, tipo... Nesse primeiro filme eu era número 4. Porque número 1 é a protagonista. Número 2 é o par da protagonista. E número 3 e 4 são que fica sempre com os protagonistas. E eu era número 4. E nesse outro filme eu fui número 3. Ah, Eu cresci tá um- subindo, cresci um garota. Mas eu não falava muito inglês nesse. Porque eu falei assim, cara, vocês gostaram muito de mim. Vocês fizeram personagem pra mim? Porque era uma brasileira que não sabia falar inglês. Boa. E que ia aprendendo inglês do caminho. Eu amo. Aí eu falei, Muito bom, cara, como vocês gostam de mim? Perfeito. Aí eles deram risada. E até agora ele mandou uma mensagem pra mim, o David, ele falou assim, Raíssa, sobre a ADR, o seu não inglês, porque toda hora a personagem, ela tem um humorzinho, né? Ela era bem braba, que ele só me bota de coisa de braba, gosto. E aí, toda vez que a protagonista vinha, toda fofa, querendo ser minha amiga, eu olhava pra ela e fazia, não inglês. E aí saía. Muito bom. Aí com a faca, comendo não inglês. Inglês. Tipo assim, puta, né? Não quero E aí... falar com você. Exatamente, não vem pra mim. Aí depois eu ficava fofa, amiga dela. Aí eu mostrava minhas vulnerabilidades. E aí, enfim, mas assim, ele falou assim: o seu não inglês foi perfeito, não tem nada pra ajustar. Aí eu falei, ai, obrigada. Mas em breve vai estar perfeito o meu inglês. Pra dizer a ele que eu tô E para pronta. o próximo, para pro você próximo subir para o filme. 2, depois do número 1. Exatamente. E Tem ele que falou: virar, você pode chegar no número 1, mas eu preciso do Olha. seu inglês perfeito. Aí eu E agora você tá estudando. tô estudando, Arrasou. focada, tô com uma obsessão um pouco com o inglês. É isso. Porque tem que tive muita ser. dificuldade, neguei muito o inglês e acho que o inglês também é uma grande porta pra gente se experimentar em outros lugares, né? Assim como o espanhol também, que tem vindo muita coisa também de streaming, de coisas. Sim. Mas assim, é um canal muito legal e eu acho que tem portas abertas pra todos, né? Porque toda vez... E acho que em breve, eles já falaram que eles vão tentar fazer um filme do Brasil, de fato. Porque esse Ai, segundo que filme eu fiz no Peru, máximo. foi a Amazônia peruana. Só que o filme se passa na Amazônia do Brasil. Aham. Só que gravar lá é menos custoso, né? Mais simples pra eles. E hoje a gente vai assistir. Só passa no canal norte-americano, Hallmark. Mas aí você tem que postar em algum lugar, né? Eu posto só umas Depois. ceninhas, as minhas. Já postei umas ceninhas, porque eu tenho Eu acesso. assisti. Eu lá falando em inglês.
Você tava ótima. Ai, tenho vergonha, gente. Não, tá incrível. Tá incrível, tá muito natural. E eu fiquei chocada com a velocidade que a outra menina fala. Rhiannon Fish, maravilhosa. E eu falei pra ela, assim, quando ela me conheceu, e ela fala assim mesmo na vida. E aí eu olhei pra ela e fiz, se você puder falar um pouquinho mais devagar, eu te agradeço. Aí ela, ai, não se preocupa, não é só você. Até quem fala inglês me pede pra falar devagar. Eu falei, então tudo bem. Ai, maravilhosa. E quais as diferenças que tu percebeu em gravar? Claro, para além do inglês, tem a questão cultural, né? Uhum. A preparação para a gravação de um filme nacional para o internacional. Aqui tem artistas que estão assistindo podcast que nem imaginam, eu vou fazer filme internacional, já tá sendo difícil fazer aqui. Mas vai que um dia acontece. Qual é a diferença, assim, para ou talvez algo que você gostaria de ter se informado antes, né? Alguém ter te falado sobre. Olha, eu acho que não tem muita diferença. Porque como também vem de um lugar de cinema independente, eu acho que as duas produções passam pelos mesmos perrengues, as mesmas agonias. Não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Eu acho que isso, assim, tá todo mundo no corre de fazer o cinema acontecer, né? E eu acho muito bonito também porque esse produtor, ele busca fazer esse cinema pelo mundo, justo para dar também oportunidade para outras pessoas, outros atores de outros lugares. Ele que é casado com uma mexicana também, isso ajuda muito ele pensar dessa forma, porque ele é norte-americano. Deu certo, né? Não, deu certo. E agora você tá mais preparado, estudando pra... Tô estudando e assim, a Meu equipe amor. também foi muito muito legal comigo, assim, foi muito bem acolhida. Isso também faz toda a diferença em qualquer trabalho, né? Quando você tem uma equipe que está disponível, que tá todo mundo naquele coletivo, naquela coisa legal, as coisas fluem melhor e o seu trabalho também vem melhor, né? Porque você tá nesse lugar do afeto, do amor. Então, acho que isso é muito importante. Quando a gente já não tem uma equipe que não tá tão legal, não tá tão conectada, é difícil as coisas acontecerem, aí você sempre acha o processo mais difícil, isso seja no inglês, no português ou em qualquer língua, né? E eu achei até muito Totalmente. bonito o José Eduardo Belmonte, que foi um diretor que me dirigiu recentemente no filme Justino, que deve vir para o cinema aí ano que vem, 2027? 2026 ou 2027, né? Não sei. Então talvez saia esse ano. Um monte de trabalho esse ano, hein, minha querida? Um monte A de senhora trabalho. trabalhou. Mas o José Eduardo Belmonte, ele fez uma postagem muito linda que eu li agora, que é ele falando mesmo sobre um elenco ser irmandado, que é a gente tá no coletivo, a gente se reunir mesmo como irmão, tá junto. Isso faz todo o trabalho ficar leve e todo mundo se apoiar, sabe? Todo mundo tava ajudando um ao outro naquele lugar ali. Então foi muito bonito fazer esse trabalho. E aí fica prazeroso tudo, né? A preparação fica prazerosa, a história fica prazerosa. E o filme com certeza vai ser prazeroso de assistir, porque a gente passou isso durante os dias, né? Então, eu acho que isso reflete. E o que é o Justino? Justino é um filme sobre a história real de um pastor, ex-pastor, que foi expulso da Igreja Universal ao assumir que tinha AIDS. Olha. Um pastor que tentou matar Edir Macedo. E Menina, escreveu um livro sobre isso. já vendeu. É Mário o Justino. filme. Mário Justino, ele tá vivo, né? Ele mora em Nova York, se eu não me engano. Mora nos Estados Unidos. E ele tem uma história muito interessante, acho que vale muito a pena assistir. A gente diz que não é uma crítica, não, à Igreja Universal, mas é a história de vida desse cara que passou por muitas coisas, muitas camadas. Quem faz o Mário Justino é o Christian Malheiros, que é um super ator maravilhoso, incrível, que tá aí bombando, um menino de ouro e muito talentoso. E é uma história é pesada. E vale a pena ver, assim. Eu senti essa primeira descrição sobre. Eu fiquei, nossa. É, para a gente refletir também, assim, porque
Eu acho que... E não é sobre uma religião, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar num fanatismo em qualquer religião. A gente tem que ter muito cuidado com os fanatismos, e porque há muitas coisas por trás e a gente não pode se deixar ser prejudicado, né? Às vezes a gente dá mais do que tem, às vezes a gente... E a gente se decepciona, a gente se frustra quando a gente vê que aquilo de fato não é o que é. Enfim, vou falar aqui, porque eu não posso falar muita coisa, mas eu fico falando em camadas. Códigos. Mais em códigos, mas eu acho muito interessante para a gente refletir também, enfim. Que a frustração pode levar a gente a lugares horríveis, como o Sim. Justino chegou a lugares muito difíceis, né? De drogas, enfim, foi morar na rua. É um cara que é uma história de superação. Então a gente, para esse ano 2026, tem a novela, tem os 2 filmes internacionais, que não vai sair aqui Não, no um filme já país, saiu. Saiu no mas no canal deles. 2025. Ah, tá. Desculpa. 2025. Ah, é verdade. Peraí que eu entendi agora. Tá bom, então. Um filme saiu em 11 de janeiro de 2025, foi o Polar Opposites. O Love on the Amazon, agora, janeiro Tá. de 2026. Vamos ver se Justino sai esse ano ou no ano que vem, 2027. Mas tem Um Tio Quase Perfeito 3. Um Tio Quase Perfeito. Direção do Pedro Antônio, esse meu diretor maravilhoso, meu amigo pessoal, lindo demais, meu Deus, eu estou muito feliz com esse filme, que é o Magela que está protagonizando. É o 3, então você já sabe que o negócio é bom demais, né? Porque já tá vindo aí de sequência. E eu acho que é isso. E a novela. E a novela, assistam Belmira. Belmira Santana vai estar aí com tudo. Nobreza do Amor. Perfeito, a gente vai acompanhar. Tu também participou do TEDx, falando um pouco da tua vida. Eu assisti esse programa, muito bonito. E aí você fala do livro de poemas, poesias que você escreve. Fala um pouco pra gente sobre esse livro, de onde que veio essa ideia de escrever. A escrita, ela tá muito presente na tua vida. Claro, desde a infância você falou, né? Que você vem com uma avó, uma mãe também, que recitam. E aí, juntando com essa perguntinha sobre o teu livro, também quero saber esse processo da escrita pro livro, a poesia, e pro quadro Dicionário Baianês. Como que você cria, né? Se tem essa ligação dessa escrita que você vai colocando nesse quadro. Eu gosto muito de escrever, né? Desde pequena, como eu já falei. E a poesia já vem na minha vida. Para chegar, por exemplo, na internet, foi um processo, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe mais esse lugar da gente entrar nas redes sociais, né? Então, eu tô aí nesse processo há 5 anos na internet, mas um pouco antes disso, eu já postava uma poesia ou outra nas minhas redes, mas sem muita pretensão, era só o que eu pensava, crônicas que eu escrevia. E na pandemia, quando eu me vi ali sem trabalhos, eu falei, meu Deus, o tempo muito longo que a gente ficou, né, enclausurado ali, eu decidi juntar essas coisas que eu já estava escrevendo e transformar em livro, né? Até uma forma de me ajudar também a vender esse livro e ver e tal. Enfim, aí eu lancei Um Quarto de Mim, Entre Papel e Caneta Liberdade, que é uma coletânea de poesias. Nessa época também, ao mesmo tempo que eu lançava esse livro de poesias e eu falo sobre o empoderamento da mulher, também um pouco das coisas que eu sofri tanto nas relações de trabalho ou amorosas, relações assim que foram um pouco tóxicas, então eu trabalhei um pouco isso no livro. Então foi muito importante, que eu acho que quando a gente escreve, a gente se liberta de muita coisa, mas quando a gente publica, parece que eu já deixei para trás esse lugar, entendeu? Então eu já venci isso. Eu não tenho mais o livro para vender, já vendi os meus 300 livros, acho que foram mais ou menos isso, um pouquinho mais. Ainda bem, mas tenho muita vontade de escrever outros. Eu tenho ideias já escritas aí para fazer infantil. E tenho muita vontade de também fazer um livro de cordel.
Que Cordel máximo. poesia, porque eu digo que o meu cordel não é um cordel tradicional, mas assim, vem dessa literatura popular e que na pandemia eu descobri essa musicalidade, né, assim, essa poesia musical que eu chamo esse cordel e comecei a postar e vi que as pessoas tinham interesse nisso. Então foi a primeira vez que eu entendi que a poesia era vista assim, de fato. As pessoas ainda tinham tempo de escutar poesia. Tu lembra de E algum pra mandar pra gente? ixi, não me peça isso não. Ah, Mas eu nem trouxe, eu normalmente ando com os meus impressos, eu esqueci. na memória, Hoje. na memória. Não vou arriscar, que é grande, aí eu não vou arriscar hoje, não. Mas, assim, o cordel, ele também me abriu muitas portas, foi muito legal. Então, foi aí onde eu comecei a ganhar seguidor e tudo mais. E aí, também a minha opinião que eu comecei a botar na rede social sobre a Bahia, sobre falar de cultura. O meu primeiro vídeo, que foi, eu falei sobre o mito da preguiça baiana, que é baseada, inclusive, num TCC de uma... Ai, eu esqueci o nome dela agora. Mas ela hoje em dia nem trabalha com isso. Eu até já falei com ela no Instagram. Eu li o TCC dessa pessoa falando sobre o mito da preguiça baiana, transformei num vídeo. E esse vídeo viralizou pela primeira vez e começou a gerar essa busca pela cultura baiana. E eu falei sobre cultura nordestina. Aí comecei a abrir. Foi assim, para mim a rede social e a escrita foram um portal para eu também me reafirmar e colocar assim, porque tudo que eu tinha sofrido já no Rio de Janeiro, sabe? Então foi um portal de eu me libertar de tudo isso e de poder comunicar e entender que várias pessoas também já passaram por isso. Então a gente se abraçou, foi um acolhimento. Então acho que escrita sempre foi acolhimento para mim e é por isso que eu venho escrevendo. E o Dicionário Baianês, que é o mais recente, o quadro mais recente criado aí, foi muito primeiro veio do BBB essa ideia, né? As pessoas falavam assim, o que é isso? Tá falando barril dobrado? Tá chamando de pomba suja? Ih, ai, que pejorativo que é. Dessas expressões. Aí eu falei, poxa, eu vou falar aqui, acho que é uma coisa óbvia, não vai dar em nada. E fiz como, vou ver aqui. E as pessoas ficam me mandando, por favor, não para de postar o Dicionário Banês. E agora virou um quadro mesmo. E a gente tá aí, dando frutos. Eu tô muito feliz. O público tá engajado. Sim, eu E a sempre cultura baiana vejo. valorizada, né? Com certeza. É. Eu sempre vejo tu postando algum quadro com frequência, né? Uhum. E eu acho que, assim, realmente esse quadro não vai ter fim, porque são muitas expressões que a São gente não muitas. conhece, muitas gírias. É o jeitinho baiano, né? É claro que eu não tenho como dar conta da Bahia inteira, que são 417 Sim. cidades, é gigante. E Mas vai eu falo muito mudando. da expressão soteropolitana mesmo, né? De Salvador. Então, as expressões da capital. Mas é muito legal ver também como as pessoas do Nordeste inteiro falam, eita, eu também falo isso. Eu falo isso. Não, eu falo desse jeito. Então é legal a gente Muito legal ver como ter cada isso. um se identifica. Que também eu já fazia uma coisa dessa dos jeitos de falar, junto com a Malu, só que no Nordeste. Falava Sim. jeitos de falar nordestino, né? Então, assim, é legal também valorizar do estado que eu venho, mas sempre valorizando o geral, né? Porque eu sempre gosto de falar culturalmente de toda essa região, assim, gosto muito. E eu amo que vocês agora estão trazendo aquele quadro com vários estados e vai se Meu misturando. sonho é ter 9 estados, gente, vai não dar nem na câmera pra Muito filmar. bom. E a gente tá indo mais pro final agora. Olha. De passar rápido. Deixa eu ver aqui. Vamos Eu pra quase falo, 2 viu? horas. Eu Vamos ter amei, que eu tô cortar. adorando. Não, vai aproveitar Vamos, tudo. vamos ter muitos cortes, mas É. nada de cortar. Tá, que eu ia te perguntar, tô batendo o olho aqui. Tá, check em tudo. E aí, lá você tá... Não, isso aqui já foi. Eu quero que você dê um conselho, então, para esses artistas que estão assistindo, que acompanham o podcast, e quem vai assistir por tua causa esse episódio, que acompanha o teu trabalho, para artistas e não artistas, de repente, mas a maioria são artistas que seguem a gente, que já dei uma olhada, quem tá chegando, às vezes tá começando, às vezes tá desistindo, às vezes tá
numa carreira aí há muito tempo e não sabe o que fazer, que conselho que tu daria a partir, claro, da tua vivência? Dentro da tua limitação, né? Claro. Enquanto pessoa. O que você diria para essas pessoas? Não desista. Acredite. Eu acho que se você tem a arte como propósito, a gente sabe que é difícil, a gente tem crises e crises, mas siga. Siga adiante. Se você precisa da arte para respirar, continue. Porque vai dar certo. Demora, mas vai dar certo. Tem que persistir, né? Tem que persistir. Tem que persistir. E eu vou te pedir uma indicação, então, de um filme. É o nosso quadro chamado Nordestflix. A gente pede indicação de um filme pro convidado. A única condição é que esse filme precisa ter uma relação com o Nordeste. Só isso. Eu já sei. E se já tiver sido indicado aqui, Ah, não. você precisa pensar no próximo. Eu- Se precisar usar o celular, a gente deixa também. Ah, não, mas eu tenho memória ruim, mas tem um filme que eu sou muito apaixonada. E eu indico ele com todas as forças. Bem baiano. Cidade Baixa. Já foi indicado. Acredito. Sério? Já? Mas, Ou foi no mas bate e volta? assistam de novo. A gente tem que começar a listar isso. É, gente, Pera é porque aí, são então- mais... Peraí. Eu tô Vou na Pensar dúvida. outro já. Vou tirar a prova dos Eu, 9. eu acho que sim, mas é melhor. Eu consigo Eu amo descobrir Cidade Baixa. agora. Tá. Peraí. Vá. São mais de 30 filmes Eita. indicados já? Ih, aí me lascou. Bacurau não vou nem falar, porque já Não. foi indicado. Não, Nem pode. pensar. Bacurau já. Não, Tardelli passou aqui. É. Suzy passou aqui. Bacurau amo também. Ó. Qual foi que você falou agora? Cidade Baixa. Gente, Cidade Baixa. Pode ter sido Não, no foi tag. no Isso ou Aquilo. Foi na Isso, foi brincadeira. isso, é isso. Tá livre. Pronto. Cidade Baixa, desceu. Sérgio Machado dirigindo, diretor baiano, tem Lázaro Ramos, tem Vaguinho, meu sonho contracenar com esse homem, Brasil. Lázaro, eu tô agora na novela com ele. Já tô realizando sonhos. Legal. E Alice Braga, fantástico, gente. Show de atuação, é lindo o filme. Assistam. A gente consegue assistir. Eu assisti na Prime, Netflix. Olha, tá na Netflix, galera. Então vai lá, assiste, indicação da Raíssa Xavier, Cidade Baixa. Eu já assisti esse filme, muito bom, muito forte também. Muito forte. Nossa, acho que eu fiquei... É um daqueles filmes que você fica pensando por uns dias. Eu sou apaixonada. E agora a gente vai ter uma brincadeirinha chamada Isso ou Aquilo. Não sei se tu já viu no nosso canal. Já vi. Mas tem uma diferença hoje. Eita, meu Deus. Que dessa vez eu fiz com calma a lista. Ah. E com maldade. Eita, meu Deus. Tô até nervosa. A gente geralmente Até- faz tudo correndo, né? Aqui na hora. E a gente Pois faz é. a lista aí pra mim Até eu fiquei rapidinho. nervoso também, porque eu não tô esperando. Mas dessa vez eu fiz com calma. Tem até que escrito aqui, ó, Raíssa. Eu fiz uma Isso lista é com o nome parabéns. dela. E eu tenho perda de memória recente, viu? Vamos ver se eu vou lembrar dos Olha, filmes. mas Vamos lá. assim, é aquilo. Não conhece algum, não assistiu ou não lembra, Volta pode no ficar. Fica com o que tu conhece. Vota no outro. Preparada? Não. Não. Mentira. Abril Despedaçado ou Que Horas Ela Volta? Peraí que ela já começou difícil. não pode explicar nunca, tá? Ah, que horas ela volta? Que Horas Ela Volta ou O Homem do Futuro? Que horas ela volta? Que Horas Ela Volta ou O Lobo Atrás da Porta? O lobo atrás da porta. O Lobo Atrás da Porta ou Carandiru? Carandiru. Carandiru ou A Melhor Mãe do Mundo? Carandiru. Carandiru ou O Homem que Copiava? Tava falando do Lazinho. Puxa, Lazinho. Ih, Carandiru. Carandiru ou Praia do Futuro? Carandiru. Carandiru ou Cinderela Baiana? Carandiru. Carandiru ou Deus é Brasileiro? Carandiru. Carandiru ou Luiz Gonzaga, Légua Tirana? Ai, gente, foi meu primeiro filme. Não, Tirana, desculpa.
Légua tirana. Légua tirana ou o dragão da maldade contra o santo guerreiro? Ah, légua tirana. Légua tirana ou cidade baixa? Cidade baixa ou lispectorante? Cidade baixa. Cidade baixa ou o homem que não dormia? Cidade baixa. Cidade baixa ou café com canela? Eu fui pesquisar, meu amor. Cidade baixa, mas... Cidade baixa ou até o fim? Cidade baixa. Cidade baixa ou a história da eternidade? Cidade baixa. Cidade baixa. Tá vendo? Ganhou. Fui fiel. Gente, eu ia indicar Café com Canela. Eu adoro esse filme, acho lindíssimo, inclusive. Eu não assisti, Uma vou poesia. assistir. Glória Mas Rosa. eu dei uma pesquisada, comecei a seguir também no Instagram ela, achei muito interessante. Tem a vários Valdinéia filmes. Soriano, maravilhosa. E o engraçado é que o último convidado também chegou no final da lista com o filme que ele indicou. Ó. É. Se não vale, né, gente? Gente, ela botou Légua Tirana. Eu sou Eu baixa, tive que amiga. escolher, cara. Eu sou baixa Foi baixa, foi deles. baixa. É pra criar Então, conflito, né? Quem ganhou foi Cidade Baixa, Sérgio Machado, filme de 2005. E é isso, ganhou. Vamos te dar um prêmio agora. A minha indicação. Uma Também. indicação. Vou te dar um mimo, então, depois dessa. Uma recompensa depois desse momento. Depois desse tão estresse. nervosa. tenso. Estampa Esse aí estresse. pra você levar pra sua casa. Ai, adoro! Pra já começar meu dia, lembrando da força nordestina. É isso. Ah, que delícia. Pra sua casinha você vai levar. E também, essa é a caneca da Estampaí, que tá com a gente. A maior gráfica de estampados do Rio de Janeiro. E muito obrigada, Estampaí. E mais um mimo pra você, da Obrigada, Sandra Estampaí. Calaça. Quero bem. A Lagoana. Ela tá entregando pra você um mimozinho pra você levar pra sua casa. Ai, Ô, Posso meu que Deus, derrubo? Sandra, pelo amor de Deus. um mimozinho Adorei pra você já. levar. Já aqui é Pode dela, até, é eu dela, vou um provar. acarajézinho Aqui tem e um uma negócio. quiche. Tem um negócio... Esse é de goiabada, eu Eu acho. vou a né? esse, minha Ai, filha, que é não, Romeu e de goiabada, Julieta. por favor, tá no forno. Pode trazer. É, Romeu e É, Julieta, tá. né? Traz aí. nem Tá, sei. muito, tá Eu bom. não provei o de goiabada. Sandrinha, tá massa, viu? Delícia. Nossa, Eu ainda delícia. não provei o de goiabada. Prove. Mas é isso, então. Temos... Muito obrigada, Sandra Calaça. Quero bem. Enquanto a Raíssa vai Vai ter que falar agora. Close na Raíssa. Muito obrigada. Então, quem chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, segue. Deixa comentários aqui o que você achou desse episódio. E também, antes que eu me esqueça, a lista que a gente fez aqui do Isso ou Aquilo, deixa a indicação de filmes aqui nos comentários que a gente traz na próxima brincadeira. Inclusive, usamos muitos, tá? Que vocês indicaram aqui nesse jogo Isso ou Aquilo. É isso, então muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu adorei. Passou amei. muito rápido o papo contigo, porque foi muito bom. Foi uma delícia estar aqui. Obrigada E- demais. Muita felicidade e boa sorte agora, 2023, com a nova... 2023? 2026! Nossa, Voltamos! retrocedeu. 2000 Rebobina. 2026 com a novela, com os filmes que vinham muito mais trabalhos por aí. Muito axé. E Axé. é isso. Axé, Obrigada. obrigada, Jo. Obrigada demais. Obrigada a todo mundo. O ator nordestino, demais. Sou fã de vocês, viu? Obrigada Ai, por você tá- fazer isso acontecer. Bora! Bora nessa. Bora! E agora ficou, ó, eu vou dar 2 palminhas, tá? Vai ficar preto e branco. Ficou tudo preto e branco. Onde estou? Onde estou? Tu tá vendo isso? Meu Deus, muito antigo. Novela, tipo Charlie Eu passei Chaplin. pra década de 20, Nobreza do Amor. Voltamos. Olha. É isso. Preto e branco, encerrou. O Daniel vai fazer umas fotinhas sua oficial Tá pra bom. rede social. Então vamos. Juntas também, hein? Tá liberadíssima. Gente, ganhei torrada, ganhei E coisa. tem, isso aí é um açaí batido com banana. Mentira. É natural, não tem guaraná.